Papo com especialista. Dessa vez trouxemos dose dupla. Ana Walsh e Elis Regina e conversamos sobre estrutura logística brasileira e outras coisinhas que entram no comércio exterior brasileiro. Tá interessado? Vem com a gente que esse papo tá muito legal. Topa? Então vem conosco, solta a vinheta e você não vai se arrepender. Acompanhe até o fim. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista extremamente especial. Eu trago essas duas pessoas que ajudam muito a área de comércio exterior, colocam as ideias para frente, colocam os seus planos de carreira para frente e querem ajudar essa nossa área tão mística, com místicas, digamos assim, que as pessoas morrem de medo. Seja bem-vinda, Elis Regina. Seja bem-vinda, Ana Walsh. É um prazer ter vocês conosco. Obrigado por ter aceito esse convite meu aqui para um papo com especialista. Bom dia, eu sou a Elis Regina. Eu tenho a experiência aí na área de comércio exterior há mais de 30 anos, né? Então, a minha experiência começou em banco e justo na área de câmbio, né? Comecei com a exportação, depois eu fui para a importação, aí depois eu fui para as empresas conhecer o outro lado. E depois de tudo isso, ainda fui para assessorias aduaneiras, fiz o curso de despachante aduaneiro. Então, eu conheço bem os trâmites, né, de procedimentos aí na área bancária, importador, exportador e assessoria aduaneira. E sem contar aí com as experiências vividas aí nos portos, aeroportos, conheço os terminais, então, assim, é muito interessante e eu acho que eu tenho muito que passar para aí, para os novatos e até pessoas aí que já têm uma certa experiência e precisa, assim, ganhar mais experiência e mais conhecimento. Agora aí com a minha amiga Ana. Olá, pessoal, eu sou a Ana Walcher, atuo na área de comércio exterior desde 98, eu comecei na indústria de autopeças, dali então comecei a ter contato com os documentos de comércio exterior, e a comissária de despacho que atendia a empresa que eu trabalhava, eu levava documento de faturamento, certificado de origem, porque a empresa exportava muito, me convidou para trabalhar na empresa. Então, o dono da comissária chegou para o meu chefe e falou assim, eu quero contratá-la porque ela vai começar a fazer a faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. E aí eu fui trabalhar nessa comissária de despacho, que é um grupo japonês, trabalhei ali por 12 anos, aí tive a oportunidade de ser implant em grandes indústrias, tipo a Eaton do Brasil, e a Dow Chemical também. Então, eu tive essa oportunidade, além de atuar no desembaraço aduaneiro, ali eu aprendi a fazer importação, ali eu aprendi a fazer exportação técnica nos sistemas, nos portais, né, nos sistemas que na época tinha, porque nós não tínhamos portal único naquela época, né, era através do mantra, né, a telinha preta, o famoso mantra preto, né, que vai ser descontinuado. Ainda existe, vai ser descontinuado, né, estão trabalhando aí para a questão do CCT, e os formulários, tudo, e depois o portal, que era a página amarela, que é o que vocês já estão acostumados, que logo vai ser migrado, né? Mas já está ainda em operação. E teve um momento da minha vida que eu saí da comissária porque eu precisava ter experiência no agente de carga. Então, eu pedi demissão e fui para um agente de carga, mas não por causa de salário, por causa de oportunidade. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu precisei assim, eu preciso conhecer tudo que acontece no comércio exterior para buscar o meu domínio e também falar, não, eu quero isso agora para mim, para minha vida. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa trading company para entender o outro lado, né? E hoje, né, depois disso, eu fui para o sindicato dos agentes de carga para conhecer o outro lado também da operação. Hoje eu estou ali como assessora de comércio exterior do SINDAT, que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo. Eu não sou despachante ainda, mas eu sou ajudante habilitada desde 2010.
faço a minha prova agora, porque eu defendo sim qualificação, eu defendo sim conhecimento, porque tem muita coisa ampla aí nesse mercado, e também faço parte do time do PayEx, que qualifica as empresas para exportação da Apex Brasil. Então, assim, ao longo dos anos, a gente vai buscando conhecer para atender melhor, conhecer para nos firmar aonde a gente quer. E o que a gente busca? Então, como diz uma amiga minha, não há contingenciamento para o saber. Não importa a sua idade, o importante é o que você quer e o quanto você busca, né, aí nesse mercado. Parabéns, Ana. É engraçado que a sua história é muito parecida com a minha, Ana. Por quê? Eu me formei em 2005. E quando eu me formei, eu olhei e falei assim, beleza, estou formado. E agora, o que eu faço com isso? Um amigo meu me chamou para trabalhar num despachante aduaneiro. E eu olhei aquilo e falei, gente, eu detestei isso aqui. Você tem ideia, era tudo feito via fax ainda. Gente, eu falo de fax para a galera mais nova, eles nem sabem o que é. Chegava em voice pack via fax, eu mandava para Santos. Não tinha e-mail, a gente não conseguia anexar no e-mail, era muito demorado. Era bem por aí. Era preta, complicado. Então, assim, até partindo dessa ideia, o Comex mudou muito, muito rápido. Muito rápido. Hoje em dia a gente tem um portal único, graças a Deus, começando a funcionar. A gente tem uma DI que está migrando para do INPE, graças a Deus. Isso... Gente, não vai ter mais DI com 90 páginas. Não tem condição de ter DI de 90 páginas, não dá. Mas eu trago 4 conteúdos. Tudo bem que seja uma DUI, igualzinho, uma paginazinha pequenininha, mais fácil. Olha o tanto de evolução que a gente teve nisso, né? E, além disso, hoje em dia, com pandemia, eu falo que a pandemia veio para ajudar muita coisa. As pessoas querem me matar por causa disso. Mas o fiscal, ele consegue da casa dele fazer uma videochamada e ver a carga. Ele não precisa mais se locomover para a zona primária, zona secundária para fazer isso. Olha o tanto de agilidade que a gente teve que foi forçado para acontecer. Então, eu vejo muita coisa, muita evolução na nossa área. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, né? O que vocês acham sobre isso? Liz, pode falar. Sim, bom, o comércio exterior, quando você pensa, né, você já vê aí o mapa mundial, né, então você já consegue localizar, né, o continente americano, o australiano, o europeu, o africano, aí você fala, nossa, como será que funciona o comércio exterior, né? Como que é essa abrangência mundial e por onde a gente inicia, né? Importação, exportação. Então, o comércio exterior, ele tem várias vertentes, né? Então, nós vamos falar aí das principais, que começa aí pelo conhecimento e cultura, né? E tem a parte da documentação, que é referente às leis, né, direcionadas, né, cada país, né, tem uma lei, né, e todos os importadores e exportadores, eles devem se enquadrar, né, e tem aí a logística, né, que envolve o transporte rodoviário, a companhia aérea e a companhia marítima, né, às vezes uma importação que está lá no fim do mundo, está lá no Japão, ela pode, de repente, vir inicia com um rodoviário, aí depois vai para o marítimo, mas de repente esse navio ele para em um determinado país, aí tem que pegar aquela mercadoria e exportar, né, via avião. Então, é uma área assim, muito dinâmica e o comércio exterior ele está assim, 100% atrelado à logística, né? A gente sabe que transporte é a atividade mais importante do mundo. Então, e isso se torna, assim, muito dinâmico, né? Porque não é tão simples assim você fazer uma importação ou exportação, né? Não é a mesma coisa que você vai numa loja, você compra um produto e você sai com o produto. O comércio exterior, não. Cada país tem aí as suas diretrizes. Então, é um mundo, assim, fantástico. E realmente, aqui no Brasil,
né? Até a história aduaneira, ela é uma história muito linda, né? Mas tem essa burocracia, né, devido, você entendeu, ao nosso país, assim, tem muitos problemas com a corrupção, né? Então, quanto mais burocracia, mais controles eles querem, e principalmente aí as grandes empresas, entendeu, que não querem aceitar produtos, entendeu, de outros países, né? Então, eles criam essas barreiras, né? E os profissionais têm que entendeu, saber lidar com isso, conhecer todas as licenças, para que os produtos, né, entram aqui e com o intuito mesmo até de gerar economia, fortalecer o nosso mercado, para que o nosso país ele possa também exportar, você entendeu? Outros tipos de mercadoria. Hoje, a gente vê que o Brasil ainda exporta 95% ainda são commodities. Nós não temos, nós não exportamos tecnologia. Se exporta muito pouco, né? E eu penso que daqui uns tempos, né, eu acredito que o Brasil possa mudar isso, porque nós temos a inteligência, nós temos a capacidade. O que está faltando, né, eu acho que para nós é mais, assim, oportunidades de desenvolver produtos e a gente começar a fazer a exportação, né? O Brasil hoje, no mundo do comércio exterior, ele é reconhecido, mas muito pouco ainda, né? Se falar que o Brasil é reconhecido, tem 80% de reconhecimento de comércio exterior no mundo, ainda não tem. Ele só é muito conhecido pelos commodities, né? Mas ainda nós somos muito pequenos, perto de outros países aí que exportam muito tecnologia, como a Alemanha, a Itália, o Japão, né? Então, esse é, assim, o meu pensamento, o que eu vejo, e acredito que possamos melhorar isso através dos nossos conhecimentos e também levar aí para essa garotada que vem vindo aí, que o comércio exterior vale a pena investir, né? E se o Brasil continuar dando esses passos, e se der o passo certo, correto, aí no dia 30, daqui 10 anos, o comércio exterior, o Brasil vai estar assim, vai sair do nível mais baixo, e pode ser que ele consiga aí um grau muito elevado. E, Elisa, eu vou pegar até o gancho dessa fala sua, porque, de acordo com as pesquisas já feitas, até por economistas e jornalistas, né, no dia 30, se o resultado for o que a gente espera, nós vamos nos tornar a sexta maior potência mundial econômica. Não, você imagine que há um estudo do Nordeste, o Nordeste, daqui 10 anos, ele vai ser muito mais exportador do que o Porto de Santos. Ele vai ser um dos maiores exportadores. Exatamente. Se tornando um grande player da logística internacional, exatamente neste quesito. E talvez algumas pessoas, né, que estão nos assistindo, talvez não saiba, mas quanto mais nós exportamos, mais moeda estrangeira nós colocamos no cofre, mais saúde financeira a gente traz para o nosso país. Por isso que exportar tem uma série de benefícios, né? E é o que nós tratamos no programa de qualificação de exportação, Núcleo FECAP em São Paulo, da Apex Brasil, para as empresas. Então, muitas empresas que às vezes acham, mas eu não consigo fazer isso, a gente trata, a gente trabalha isso, a gente mostra, e a gente vê empresas exportando, mesmo com volumes pequenos, mas assim, a alegria deles, e eles falam, puxa, hoje eu tenho know-how para falar com o domínio. E às vezes a gente até encola com um importador lá no seu destino, às vezes eu converso com o importador deles e falo, olha, você precisa buscar um despachante aduaneiro aí no seu país. Se seu despachante não sabe operar, procure um outro, porque muitas das vezes tem despachantes que são especializados em determinados segmentos. Exato. Então, busque esse interveniente aduaneiro, porque ele é crucial para a tua operação. Aí, às vezes, eles, mas o que é um despachante? Né? Aí eu explico, olha, ele vai intervir entre você e importador, junto à alfândega aí do seu destino, seu porto, aeroporto, fronteira, rodovia internacional, junto aos órgãos anuentes aí do seu país,
tá? E ele vai fazer toda a transição, todo o processo para você. E aí você tem que seguir de acordo com as instruções dele, porque ele tem o know-how. Então, às vezes eu me deparo falando com o importador do destino, que é o cliente da empresa que eu estou atendendo aqui em São Paulo, aqui no Brasil, em São Paulo. Então, assim, é muito interessante isso, porque não é só no Brasil que algumas empresas não conhecem da operação. Lá fora também tem. Então, assim, você vê que é um conjunto. Então, assim, quando você está numa ponta que você pode auxiliar os dois lados, é muito importante e é crucial para a saúde financeira de uma empresa. Quando a gente fala de saúde financeira da empresa, a gente sabe que a gente está agregando até que de forma indireta para a empregabilidade formal e informal, a terceirização, gerar economia para aquela região, pessoas que vão receber, pessoas que vão consumir. Olha quantas cadeias que a gente está contribuindo pelo fato da gente passar uma informação fidedigna, uma informação precisa, agregada ao comércio internacional e ao comércio exterior, né, na transição negócio internacional e na transição aduaneira exterior. Então, é muito importante, é muito interessante. Então, eu peguei essa sua fala aqui, entrei nesse gancho que eu já comecei a falar, assim, tipo, a mente já fazendo 360 graus aqui, Elise e Thiago. E, como a própria Elis falou, buscar o conhecimento, deter do conhecimento é de suma importância. E eu estava até falando com o Thiago antes, falando assim, gente, a gente não significa que o profissional de comércio exterior ele tem que ser um profissional da área do direito, mas a gente precisa entender do direito. A gente precisa entender do direito, da legislação aduaneira, do direito comercial. Se eu atuo, por exemplo, na área de alimentos, eu preciso entender as regras do alimento. Se é o Ministério da Agricultura, o que o Ministério da Agricultura pede para mim? O que ele exige? Se é a Anvisa, por exemplo, o que ela pede? O que tem que seguir? Se eu estou exportando, né, no caso ali, estou exportando produtos voltados para a área de alimento para os Estados Unidos. Como é que eu faço isso? Eu preciso estar cadastrado no FDA dos Estados Unidos. Cada país tem o seu órgão, então a gente tem que buscar isso. Às vezes o importador não sabe que está importando a primeira vez. Então, a gente ter esse auxílio. Então, assim, eu indico muito que os profissionais que estão na área e que pretendem entrar na área se aprofunde mais no conhecimento, busque mais informações fidedignas, façam leituras de bons livros, entendeu? Você entender o direito aduaneiro é importantíssimo, você entender sobre o segmento que você está trabalhando, entender sobre a legislação tributária, entender sobre o mecanismo, a operação, participar e assistir de conteúdos que nem esse que nós estamos proporcionando para vocês. Participar, por exemplo, de feiras, de eventos híbridos ou presenciais ou virtuais, mas buscar, interagir, porque a gente precisa buscar muito conhecimento para atuar com muita segurança e com precisão junto a esse mercado. Tiago, eu passo aí para você. Quais são as perguntas que você tem para nós? Na verdade, o que vocês foram falando e foi me despertando uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça. Vocês vão saber tanto quanto eu. Vocês sabiam que 6%, nem isso, de empresas brasileiras fazem drawback? E o que é o drawback? Pelo amor de Deus, gente, drawback é um regime especial que existe desde 1967. O que acontece? Qual que é a ideia do drawback? Importou, manufaturou, exportou. Você vai ter isenção, você vai ter redução de impostos, etc. É isso. Um ponto onde eu quero chegar. As empresas, o empresário brasileiro, ele tem muito medo. Não vou fazer drawback porque vai chamar a atenção da Receita. Não vou fazer uma revisão de estimativa porque vai chamar a atenção da Receita. Eu não quero a Receita bater na minha empresa. Parem com isso. Parem com isso agora. Drawback é uma coisa que, gente, só tem vantagem. Você necessariamente vai precisar exportar. Mas, se você tiver redução de custos na importação, melhor ainda. Outra coisa, ex-tarifário. Pelo amor de Deus, ex-tarifário está aqui para ajudar. Mas o meu produto não se enquadra no ex-tarifário. Tá bom, cria um.
fala com o seu despachante, fala, puta, vamos criar um ex-tarifário próximo. Lembrando, ex-tarifário é uma coisa de uso público, ou seja, você vai criar, mas é uso público. Beleza, mas vai atrás disso, invista nisso. Por quê? Com o ex-tarifário você pode ter uma redução de 18% do imposto de importação, sei lá, para zero, para 2%. Vai atrás desses regimes especiais. Ah, tem que trazer uma carga para uma feira. Pô, importação temporária. Você não precisa importar uma carga e deixar ela mofando no seu estoque lá, porque você trouxe para uma feira. Importação temporária. Gente, é isso que eu falo. Nós temos essa ideia de querer revolucionar o comércio exterior. Isso eu falo não só de mim, do canal, de vocês duas. Isso eu falo também de outras pessoas que querem revolucionar o canal. Façam isso, revolucionem, vão atrás de informações, pesquisem. Para de ter aquela ideia de comprar carga com cartão de crédito. Pelo amor de Deus, não façam isso. Para com a ideia do FOB aéreo. Não existe Meu FOB aéreo. Deus. Thiago, em pleno Incoterms 2020, não acredito. Não, FOB aéreo. gente, eu tenho até, falando aí nos Incoterms, existe uma prática hoje aqui no mercado para as vendas nacionais, que eu trabalhei, né, numa importadora aí por muitos anos. Então, eu vi o pessoal de vendas, né, falar assim para o cliente: você quer FOB ou CIF? Porque se fosse FOB, ele que teria que mandar o caminhão ir lá retirar a mercadoria. E se fosse CIF, a empresa, né, contratava o caminhão, a gente levava até o cliente. Mas, por incrível que pareça, eles faziam isso para facilitar, né, a condição de venda, né? Eu falava assim, gente, vocês estão usando o termo errado, esse termo é para comércio exterior. Mas muitos já estão se apropriando desse termo e colocando na prática, né? Porque como é que você vai falar em português? Olha, retira aqui, ou entrega aqui. Assim, para você ver que como que está, né, sendo levado já esses incoterms. Por um lado é bom porque a pessoa acaba aprendendo, você entendeu, a utilizar até o próprio incoterm no comércio exterior, que muita gente confunde mesmo. Agora, uma outra situação interessante é que eu fui fazer mapeamento de comércio exterior na TAM, né? E conversando lá com os analistas e tudo, aí eles me falaram que tinha uma marca de chocolate hoje aqui, ela é até famosa, né? Mas eles precisariam exportar para poder colocar dentro de vendas a bordos ou consumo para a área internacional do aeroporto. Vocês devem saber que todo voo internacional, toda mercadoria que chega, que é vendida dentro dos aviões, e até o material que você consome, 90% vem tudo lá da China, né? O garfinho, a colher, né? As balas e até chocolates. Então, a China compra, né, e coloca, dentro da área alfandegada, né? Porque você está na zona primária, mesmo os aviões, tudo existe um acordo, existem as dimissões temporárias, que você falou, né? Tem avião que ele fica aí a cada 5 anos, né, fazendo aí a troca da admissão temporária, porque ele não vai querer ser nacionalizado, né? E para as empresas não compensa. E o que aconteceu? E aí tinha uma fábrica aqui, que eu até esqueci o nome, de chocolate, ela é até famosa, assim, e que eles precisariam, eles conseguiram a venda, né, desse chocolate para colocar aqui na zona primária de Guarulhos. Mas aí, os profissionais de comércio exterior que falaram, mas você tem que exportar, você vai ter que mandar para os Estados Unidos para ele, para o chocolate, né, poder entrar no depósito alfandegado, é o DAF,
né? O depósito, acho que é especial alfandegado, eu não lembro o nome, eu conheço como DAF, né? E eles fizeram exatamente isso. O chocolate estava aqui no Brasil, mandaram para os Estados Unidos para ele voltar para o Brasil na zona primária. Uhum. Eu falei, mas por que então vocês fizeram isso, sendo que existe a exportação ficta? Você pode exportar sem sair do país. Uhum. Né? A mesma coisa, a utilização do drawback, né? Você pode exportar, se tem aquele fornecedor que é interessante, ele vai, entendeu? Implementar, você entendeu? Agregar valor na tua exportação. E ele está aqui no Brasil. Ele já tem um perfil de importador e exportador. Para que você vai trazer lá de fora, sendo que você pode aproveitar, entendeu? Os produtos dele através da importação via drawback. Então, assim, muitos ainda não têm esse conhecimento, são poucas pessoas sabem como é que funciona uma exportação ficta. E sobre exportação ficta, né, vamos entrar no entreposto aduaneiro. No entreposto aduaneiro, você pode trazer containers, você pode trazer containers via marítimos e mercadorias via o aéreo. Além de você aproveitar para a sua empresa, você pode transferir para outras empresas que também tenham interesse. Então, eu falo, são regimes, assim, poucos aproveitados. Quem aproveita mais são só as grandes empresas através dos regimes especiais. Os médios e pequenos importadores, eles não têm esse conhecimento. Às vezes, o produto dele acaba saindo mais caro, quando poderia sair um terço mais barato, ele vai ficar muito mais competitivo e vai aumentar as vendas e até a produção interna, né? A gente fala assim, é uma cadeia. Então, é isso que a gente tem aí para falar, né, para quem está nos ouvindo, né? Vocês estão falando com pessoas que realmente conviveram com essas experiências e que vocês podem contar com a gente com relação a regimes especiais aduaneiro, o que eu posso fazer, o que eu posso aproveitar, como que eu consigo esse regime, né? Aonde eu posso explorar mais. Isso é muito interessante, até para quem está aí iniciando, né? E vai levar também esses conhecimentos até para as grandes empresas, né? Porque empresas, gerente sai, analista sai, e de repente fica lá aquele produto parado, fica aquele problema parado, e tá ali. E como é que vamos resolver isso? Né? Só através do conhecimento e experiência. Exatamente. E é legal que vocês trouxeram esse tema, né, de ex-tarifário, drawback, exportação ficta, que é mara, tá? Eu sei porque, nossa, eu já vi empresas assim com os olhinhos brilhando e fazendo operação ficta. E falar, puxa vida, eu não sabia que eu podia fazer isso, mesmo eu sendo simples nacional, porque eles têm esse negócio, né? Ah, não, eu sou lucro real, lucro presumido, eu sou simples nacional. Falei, gente, a operação, ela tá aí para todos. Isso mesmo, independente do regime. Fazer, é só fazer. Tá? E como fazer? Então, a gente quer, eles falou, a estrutura logística e quem vai operacionalizar isso. Então, assim, o meu projeto, eu preciso sentar com esses profissionais que vão participar do que eu vou fazer. Dizendo eu como empresária, o exemplo, tá? Se eu fosse a fabricante exportadora e importadora, então eu preciso trazer esses profissionais que vão entender o meu projeto e que vai executar esse meu projeto, né? Então, buscar isso é importante. Às vezes você vai estar enfiado em um monte de reunião, concordo, vai se sobrecarregar, mas é a primeira vez. Depois você toca isso, que já é que nem andar de bicicleta. Você não cai mais, você simplesmente anda. Falando sobre a questão de ex-tarifário, eu tive uma experiência na comissária que eu trabalhei, lá no grupo japonês, que uma empresa que estava aqui em São Paulo, eles tinham feito um estudo para ir para o Rio de Janeiro, e aí eles viram que o custo ia ser muito alto, e eles importam matéria-prima, eles fabricam, eles produzem para atender o mercado nacional, e eles fazem exportação do produto deles. A produção do item deles é filme stretch.
Tá. E eles precisavam muito reduzir o custo deles, muito, muito, com relação à entrada, e eles estavam já fazendo muita exportação e eles queriam aumentar cada vez mais. E foi exatamente isso. Tudo bem que na época demorou 6 meses para o ex-tarifário ser aceito. Só que isso trouxe um benefício para toda a cadeia que compra essa matéria-prima no mercado internacional. A alíquota das tributações, em tudo, somando tudo, gerava exatamente um tributo total de 53% na importação. E aí eles conseguiram mostrar o projeto na época para o governo, né, do Estado de São Paulo. O governo aceitou o projeto. Ele mostrou a alavancagem que ia acontecer, a expansão da fábrica em Campinas, para não sair de Campinas e ir para o Rio de Janeiro, que eles iam ter que ir para Resende. Isso aconteceu exatamente no ano de 2006. Tá? A empresa existe, a empresa cresceu, a empresa conseguiu o benefício do ex-tarifário, a empresa importa sobre o regime de ex, a empresa produz, a empresa exporta, a empresa faz drawback. E detalhe, né, gente? Quando a gente fala de exportação, uma coisa que as empresas precisam entender, que todo insumo que você compra no mercado nacional e que você exporta, mesmo que você recebeu a nota cheia do seu fornecedor, com os impostos cheios, quando você está exportando, por isso que a gente tem que fazer uma comercial invoice bem detalhada e um packing list bem detalhado, né? E na hora de emitir a nota fiscal de exportação, o CFOP correto, mencionar, né, os atributos lá na parte no complementar e desmembrar, assim, a sua nota, informando exatamente o que está na comercial invoice e ir para a nota fiscal de exportação. Por quê? Para que você, exportador, você venha receber o crédito daquele insumo que você comprou no mercado nacional, que você declara que você exportou. Então, exportar é maravilhoso porque você tem vários benefícios, além da desoneração do IPI, do PIS, do COFINS, do ICMS, e se prestar o serviço de exportação, o ISS. Então, assim, é muito... Assim, gente, eu fico maravilhada em falar sobre esse tema, porque é um tema que eu defendo muito, a exportação. Eu defendo a importação inteligente, não a importação meramente por importar. Mas o empresariado brasileiro, o profissional de comércio exterior, ele tem que começar a ter visão 360 graus para fazer com que o negócio flua e tenha uma continuidade. As empresas, elas precisam expandir o seu leque de oportunidade de negócio. Nós não podemos ser só meramente importadores, fabricantes de mercado nacional e vender mercado nacional. A gente precisa trazer de fora, produzir coisa boa, que nós produzimos itens de qualidade, vender no mercado nacional, sim, mas exportar esses produtos que nós produzimos. Eu acho que a exportação, ela beneficia o país e muito. Primeiro que está entrando divisa. Isso daí faz com que o lastro da nossa moeda fica mais forte, né? Então, quanto maior o país ter o perfil exportador, melhor para ele, porque ele vai ter muito mais entradas do que saídas, né? E, além do que, abre portas para o Brasil abrir mais, né, acordos bilaterais, né, onde vai beneficiar o importador daquele país com o nosso produto exportado, né? Então, você quer exportar macarrão, né? Então, se o Brasil fizer um acordo vamos escolher um país aí que não esteja aí nos acordos, com o Egito, né? Então, o Brasil, ele formalizou um acordo bilateral, fez com o Egito. Olha, se entrar o macarrão aqui, ao invés de pagar 50% dos impostos, o produto brasileiro nós vamos pagar 10%, né? E sempre esses acordos internacionais, eles não só estão atrelados ao produto, como as pessoas. Por exemplo, nós temos aí o ACE 53, que é um acordo bilateral que o Brasil tem com o México. Então,
Eu, Elis Regina brasileira, se eu quiser ir para o México, eu posso ir, não preciso de visto, nós temos o livre acesso e posso, entendeu? Até casar lá e trabalhar lá. Então, os acordos bilaterais, assim, eles são muito interessantes. Quanto mais o país ter, você entendeu? Mais liberdade, você entendeu? Nós teremos de um visitar o outro, mais liberdade de comércio, né? Onde um pode trocar, você entendeu? Os produtos, porque esse é a maior vantagem, né? Olha, o que que você tem que você possa importar? E o que que eu tenho que eu possa exportar? Então, os acordos bilaterais também é um benefício, sim, fundamental, é um benefício importante para desenvolvimento, né, não só do comércio, até como de serviços e pessoas também que desejam imigrar para outros países, né, trocar experiências. Então, isso vai nos tornar cada vez mais rico, né, tanto na cultura, quanto no serviço e quanto no comércio. É engraçado agora, falando um pouquinho até de estrutura. Eu nunca me esqueço, na faculdade, o professor virou para mim e falou assim: vocês sabem por que, que não tem modal ferroviário Brasil com outros países? Não sei, isso estava, sei lá, 2002, 2003, sei lá. Porque a nossa malha ferroviária não bate com a malha ferroviária de outros países vizinhos, tipo Argentina, tipo Paraguai, etc. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu nunca me esqueço, eu cheguei para uma pessoa e falei assim, por que a malha ferroviária brasileira não é mais utilizada? Não é que ela não bate com outros... Ela não... Aí viraram para mim e falaram assim, por causa do lobby que teve da indústria automotiva, zilhões anos atrás, etc. E tal. Falando de estrutura, vamos pensar o seguinte, eu moro em São Paulo. Então, assim, ir para Santos, você pega o seu carro, você vai, tranquilamente. Agora, o produtor que está lá no Mato Grosso do Sul, que tem que exportar a sua carga e mandar via Santos, ele não vai mandar via caminhão. O caminhão vai ter acidente, vai ter roubo, etc, etc. Ele vai colocar na malha ferroviária dele e vai vir para Santos, ou outro porto, Suape, sei lá, Porto de Itajaí, alguma coisa do tipo. E eu estou vendo a estrutura brasileira melhorar ao pouquinho em pouquinho, devagar, mas melhorar. Eu vejo o país, daqui a pouco, como se fosse na Europa. Eu morei na Europa durante 2 anos. E eu via tudo funcionar via ferroviário. Tudo. Eu ia da Itália, onde eu morava, até Roma, em 40 minutos. Ferroviário. Você entra no trem, você vai. Depois eu fui morar na Inglaterra. Tudo ferroviário. Então, assim, você sai da Inglaterra, você vai para a França em 2 horas. Daqui a pouco, óbvio, vai demorar? Vai. Mas quanto à estrutura para nós, passageiros, e para o carga em si, gente, é um caminho ferroviário. O que vocês acham sobre isso? Eu levantei a mão porque eu vivenciei uma situação. Vou falar o nome da empresa porque ela faz e ela já divulgou isso. Então, se alguém der um Google, vai encontrar, né? A Ambev. Durante um período, eu atendi as exportações da Ambev, né, a empresa que eu trabalhava, e a Ambev, ela faz exatamente o transporte ferroviário vindo da América Latina. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, por que do nada a cerveja está um valor lá em cima, daqui a pouco lá embaixo da Ambev, elas conseguem essa promoção? Exatamente por causa que o custo logístico foi muito bem planejado e eles conseguem sim, ter um lucro com um desconto de 100%, mas também eles conseguem precificar o produto no mercado interno a 200%, 250%. E você não sente. Por quê? Porque o planejamento logístico foi muito bem feito. Então, assim, a Ambev, ela utiliza, sim, o modal ferroviário para as exportações e importações que vêm da América Latina. É uma operação maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estar na planta da Ambev, lá em Jaguariúna, ver exatamente o processo chegar, e é uma coisa assim que te faz vibrar.
Porque eles fecham, gente, eles conseguem fechar uma conta na qual o limite do trem, que ele tem um limite de vagões para poder carregar, então ele consegue fechar, provisionar já um agendamento de que aquele vagão X da empresa Y vai exatamente estufar para ele 15 vagões de matéria-prima. E vai fazer uma rota direta. Isso é um projeto planejado, tá? Isso é estudo, é cronometrado. O processo do desembaraço, tanto na importação vindo da América Latina para eles, é tudo muito bem fixado. Você para toda uma quilometragem X do modal ferroviário para essa operação. Então, isso é uma operação projeto, tá? Só que a redução de custo, ela, gente, sinceramente, a gente chega a uma redução de 75% no valor da alfândega, do desembaraço, alocação, por exemplo, do despachante, do órgão anuente, né, do fiscal do órgão, o fiscal da Receita Federal, tudo ali posicionado, tudo agendado antecipadamente. Então, assim, essa redução traz para dentro da indústria o quê? Benefícios, porque a indústria automaticamente ela vai investir em mais qualidade, em mais maquinários de ponta, em tendências de campanha, marketing, publicidade, vai alavancar cada vez mais suas vendas. Por isso que você vê, muitas das vezes, empresas grandes que têm uma equipe consolidada, que traz informação e traz ideias, trazendo melhoria, qualidade e redução de custo. Quando eu falo de custo, gente, não estou dizendo que eu estou barateando, não. Eu estou trazendo algo bom, fazendo com muita inteligência, reduzindo e trazendo qualidade. E aí você vê por que essas empresas conseguem ter um marketing agressivo. Por quê? Eu vou investir mais aqui, porque eu reduzo aqui e transporto para o lado de cá. Com isso, eu tenho alavancagem. Por isso que, às vezes, quando você chega numa prateleira, você encontra uma cerveja, uma bebida, né? Porque eles trabalham com uma diversidade. Agora, para quem não sabe, eles têm também as cápsulas de suco, refrigerante, uma série de coisas. Tem a máquina que tem parceria. Então, eles vão diversificando os seus negócios e abrindo novas tendências e fechando mais parcerias. Então, o modal ferroviário, no Brasil, ele vai ser crucial para a redução de custo e aí fazer aquilo que o Thiago falou aí no comecinho, de não ser só o Porto de Santos uma referência para a modalidade, e sim outros portos que têm condição, têm estrutura e que precisa ter mais qualidade. Entendeu? Então, assim, eu vivenciei, então, quando o Thiago começou a falar, eu falei, gente, Ambev, a situação que eu vi, tudo. E, gente, dá um Google que vocês vão encontrar, porque eles já gravaram vários vídeos, tem vários conteúdos aí para vocês poderem pesquisar. Não ficar só na minha fala, mas você pesquisar e consolidar a minha fala. Elis, fala aí, minha amiga. Além do ferroviário realmente fornecer um custo muito mais baixo do que você contratar, né, um veículo, né, que vai via rodoviário, tem aí a questão da sustentabilidade, né, e o motorista, ele não vai precisar ficar aí 3, 4, 5 dias aí viajando, né, sendo que no rodoviário, ou no ferroviário, né, você colocou lá o container no vagão, ele já vem direto. Então, eu acho que o rodoviário, ele vai se tornar também, eu acredito aí que nos próximos 10 anos aí, o modal mais importante, né, e vai aí, e os motoristas, né, vão ter muito mais qualidade, né, aquela viagem que ele fazia em 3, 4, 5 dias, ele vai conseguir fazer num dia, levar até levar vamos falar, o portal do rodoviário, né, o ponto, ele vai fazer aquela viagem um dia, 2, 3 vezes. Então, para as transportadoras, isso vai ser bom. O teu caminhão vai andar menos, você vai ter muito mais viagens, e você, financeiramente, você vai ganhar muito mais do que você fazer uma viagem longa, porque ninguém quer pagar, né? Eu vendo transportes aduaneiros de importação e exportação, quando me pede por um caminhão ir lá de Manaus para o Nordeste, eu já declino,
porque é caríssimo. Não sai menos para Manaus, gente, não está saindo menos que 50 mil reais, né? Para o Nordeste não está saindo menos que 30 mil reais, né? Então, você imagina começar a ter, você entendeu, essas ferrovias direto, vai facilitar a vida das transportadoras e dos motoristas, né, que terão mais tempo de poder passar com a sua família, e a questão da sustentabilidade ao meio ambiente, né? Quanto menos caminhão rodando nas rodovias, maior vai ser a conservação aí do asfalto, né? Menos gases, né, na nossa atmosfera. Então, eu acho que vai ser um dos modal mais importantes. O Brasil precisa mesmo explorar, né? Explorar muito. E fora que pode promover também aí o turismo, né? Os finais de semana, né? Para as pessoas conhecerem o Brasil, né? Assim, nos Estados Unidos tem muito isso, né? As viagens de trem, né? Então, são muito chiques, né? Como se estivesse dentro de um hotel, né? Eu acho que a gente vai ver muitas coisas boas. O ferroviário, assim, ele vai promover muito crescimento, muito desenvolvimento do país, norte a sul e leste a oeste. Além do produto, quando chega na prateleira do estabelecimento com custo reduzido, né? Porque você teve os dois modais principais aí operando dentro do mercado nacional brasileiro. Aí, como você falou, qualidade de vida para o motorista, que a gente sabe que não é fácil para a vida do motorista, como eles sofrem, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de empatia, né, com essa profissão que é extremamente essencial para o nosso país, para todos os países, mas principalmente para o Brasil, né? Por causa das nossas divisas aí, né, cada estado, estrada, uma série de coisas aí. A sustentabilidade que a Agnes trouxe aí, que é um tema essencial, fundamental, a conscientização das nossas crianças, dos nossos jovens com relação a isso, porque eu vejo muitos jovens falando isso para os adultos, e os adultos, opa, eu preciso me enquadrar, né? Porque quando o jovem detém da informação, ele fala com tanta convicção que os mais velhos, opa, peraí, eu preciso me atualizar, preciso me entender aqui, preciso interagir nesse negócio, né? Sim. É bem interessante. E quando a mercadoria chega na prateleira para o consumidor final, vai chegar a um preço reduzido, com a mesma qualidade. Então, olha o quanto que contribui para todas as cadeias de operação dentro de um país, né? Então, o tema já foi pauta em discussões em outros painéis, o Thiago já deve ter vivenciado isso, até na faculdade, né, Thiago, e na pós, né? Mas assim, puxa, que bom, eu espero muito que isso aconteça, eu estou torcendo por isso, eu defendo muito o modal ferroviário, porque eu sei que vai melhorar a condição do rodoviário, e o transporte rodoviário, com isso, reduz o seu custo e também aumenta a qualidade dos profissionais. Então, eu defendo muito essa questão e a gente vai conseguir exportar mais, gente. A gente vai conseguir importar mais, a gente vai conseguir ter o produto antes. Então, assim, é tanta coisa que está atrelado. Por isso que eu falo, o comércio internacional, ele é o coração e o fígado de qualquer país. São órgãos essenciais e fundamentais para a sobrevivência de um país. Pode falar, minha amiga. Com certeza, e teremos aí até um novo Incoterms para o rodoviário, né? Principalmente para transitar aqui na América Latina, né? Porque a gente já tem do rodoviário, né? E agora vai ter que ter do ferroviário também. Então, você vê como uma coisa puxa a outra, né? Então, a partir do momento que o produto ele chega com preço muito mais reduzido na prateleira, então, o consumidor, ele vai ter o poder requisitivo de compra dele vai aumentar, porque ele vai poder ter chance de comprar outros produtos, né? Então, a redução de valores, né, nos produtos significa muito, é muito importante para você buscar novos produtos, né? Isso vai fazer com que o país, né, ele vai buscar, você entendeu? Novos produtos em outros países, porque chega uma hora que até o consumidor ele fica estagnado, né? Pô, sempre esse mesmo produto, quando não tem esse, tem aquele, já está na hora, né, de ter novos produtos nas nossas prateleiras. Então, abre
né? Abre mercado, abrir o mercado, abre novas oportunidades, né? Então, o modal ferroviário vai ser aí uma peça aí muito fundamental aí para os próximos anos, né? E se abrir também, abrir a parte do turismo vai ser sensacional. As pessoas que têm aquela dificuldade de não conseguir pagar uma passagem aérea, ou então mesmo as que têm, e conhecer, você fazer paradas em algumas cidades, isso vai ser muito benéfico, porque aquela cidadezinha que tinha poucos habitantes, ou então não tinha hotéis suficientes, vai começar a ter aí muitos hotéis, vão até colocar mais entretenimentos, enfim, olha só o que é o que o ferroviário pode proporcionar para o país de norte ao sul. Eu me emociono com esse tema, porque eu gosto de conhecer o meu país, eu amo o meu país, eu sou apaixonada pelo Brasil. E a Elis está aí do outro lado, sabe, conhece um pedacinho aí da minha história, e eu gosto de fuçar muito, conhecer, e esse tema que você trouxe, ele vai dar uma alavancagem na questão cultural para o nosso país, e cultura é tudo. Cultura é crescimento. E você proporcionar crescimento e cultura para as pessoas de baixa renda, gente, é maravilhoso. Assim, eu já dei aula em comunidade, como voluntária, né, para algumas ações governamentais, principalmente para as pessoas de terceira idade. E quando você, às vezes, traz um vídeo para um aluno de 60, 70 anos, que ele desconhece parte do país onde ele mora. Gente, você vê pessoas dessa idade chorando, de emoção porque não conhecia. Sabe que você contribuir com uma pessoa de terceira idade que tinha um sonho e que não sabe se vai conseguir fazer aquilo e você poder trazer aquilo para eles num vídeo, numa tela. Imagina isso para um jovem, para uma criança, sabe? O pai e a mãe levando o seu filho e sua filha num passeio turístico via ferroviário e passar e ver plantação, ver indústria, ver fazenda, parar, conhecer a história. A criançada é que nem esponjinha. Tudo que eles absorvem, eles repetem na íntegra. Imagina essa molecada crescendo com esse conhecimento. Você sabe que o futuro, daqui 10 anos, essa molecada vai estar num ambiente de trabalho, trazendo isso com propriedade, gente. Isso assim, isso engrandece, isso faz você arrepiar, faz você vibrar, porque você está transformando uma nação, você está transformando uma população, você está fazendo uma população e uma nação crescer. Eu não preciso ir para a Suíça para ver isso, eu já estou trazendo essa ideologia para dentro do meu Brasil. Eu não preciso ir para a Inglaterra, eu posso trazer essa ideia de lá de fora aqui para dentro. Gente, isso é crucial. Um país que tem crescimento intelectual, ele tem crescimento para outras áreas e outras esferas. E quando eu intensivo isso para os pequenos, para os médios, sabe, para os grandes, você dá inspiração. O ser humano precisa de inspiração. Ele precisa se inspirar, ele precisa vibrar para ele poder crescer, para ele poder contribuir, para ele poder falar, não, eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar na indústria, eu gosto de trabalhar no aduaneiro, eu gosto de trabalhar no direito, eu gosto de trabalhar no tributário, eu gosto de trabalhar no contábil, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, eu quero ser um veterinário, mas eu quero ser melhor. Por mais que aqui a pauta não é essa, mas como o canal ele quer te conscientizar, ele quer mitigar qualquer ação negativa no seu dia a dia. Sabe, sim. Informações que às vezes você recebeu aí com o passar do tempo que simplesmente minou o seu sonho. A gente está aqui para simplesmente mitigar essa questão na sua vida. É muito mais que um canal de comércio exterior. É um canal que é voltado para você mudar.
e para você se conscientizar. E nós estamos aqui hoje para te trazer essa energia, essa positividade. Não é apenas fala. Busca essas redes sociais, dá o Google aí, gente, busca, que vocês vão ver a quantidade de conteúdo que a gente traz para vocês todos os dias, para você se conscientizar. Não, você imagine que com o ferroviário, né, ele estando disponível, né, tanto aí para as indústrias como a parte de entretenimento, o que vai acontecer? Pessoas de outros países vão querer conhecer o Brasil de norte a sul. Eu já estive, né, na Europa, mas, o nosso país é muito lindo. Né? O Brasil é bonito de norte a sul, leste a oeste. É um país grande, é um país que tem muito a ser explorado. E esse portal ferroviário, né? Ele vai fazer com que as pessoas venham nos conhecer, saber mais sobre o nosso Brasil. Porque aqui a dinâmica da nossa cultura ela é assim em numerosas, acho que é incontável, né? Você vai para o Nordeste, é um tipo de cultura. Você vai para o Norte, Amazônia, Roraima, é outro tipo. Você vem para o Sul, né? É outro tipo. Putz, nenhum outro país a gente vê isso, né? As culturas são um pouco fechadas. Aqui não, aqui é sensacional, né? Nós temos de tudo, né? O comércio exterior, ele para o Brasil, ele vai abrir, entendeu? Muito mais novos negócios, principalmente na área de entretenimento. Você imagina, então, se o nosso futuro governador aqui, né, daqui, acho que 4 anos é muito pouco, mas vamos falar assim, daqui 10 anos, ele fazer com que a margem do Rio Pinheiros, o Rio Tietê, né, seja transitável. Você imagine quantos restaurantes, quantos entretenimentos vai começar a aparecer ao redor das margens, assim como acontece lá no, acho que o Rio Thames, lá de Inglaterra, né? Gente, eu fico imaginando daqui 10 anos, né, nós vamos voltar aqui, é aquilo que a Ana falou, os filhos, né, do pessoal que está nos ouvindo, né, ou então os jovens, né, que está aí com 15, 18, 19 anos ouvindo. Daqui 10 anos eles vão estar numa indústria até como gerentes, outros como diretores, ou então outros como donos de negócio, porque esse país vai dar certo, o comércio exterior vai dar certo, no rodoviário, no ferroviário, no marítimo, porque nós temos capacidade de produzir muito mais do que se possa imaginar, né? Aqui estão os recursos, nós temos muito mais recursos do que qualquer outro país. O que está precisando aqui é os políticos, entendeu? Colocar a mão na massa e ajudar a alavancar esse país. É isso. Agora, gente, para finalizar, o papo está espetacular. Espetacular. Eu acho que a gente ficaria horas aqui falando, né? Uma dica que vocês dão para o público que está vendo a gente. Gente que não quer desistir, ou essa galera nova que está vindo com sangue no olho, eu sempre falo isso, né? Eu tenho uma ideia. Eu vi um filme uma vez que chama Na Natureza Selvagem. Esse filme é incrível. E ele fala do início ao fim. A felicidade só é plena quando compartilhada. Eu alterei essa frase. Eu coloco: conhecimento só é pleno quando compartilhado. Essa é a minha ideia. Essa é a ideia do canal. Se vocês abrirem qualquer coisa do canal, tá lá. Conhecimento só é pleno quando compartilhado. O que vocês dão de dica para esse povo que está vindo com sangue no olho, querendo mudar, querendo crescer com o comércio exterior, querendo entender a nossa área? O que vocês falam para eles? Bem, primeiro, você não pode desistir, porque tem muita coisa sendo colocada que não é correta e tem fontes fidedignas. Isso é crucial, tá? Então, sejam mais críticos e pesquisem. Okay? Hoje a gente tem ferramentas, antigamente a gente não tinha, né? Então a gente era pego aí com uma série de jargões aí, dificuldades, a gente tinha, às vezes, até resistência de pessoas que trabalhavam com a gente mesmo, que não queriam nos ajudar.
tá? Então, hoje a gente não tem. Então, a gente tem aí um canal, aí a gente tem uma série de fontes para a gente buscar, mas saiba filtrar. Primeira coisa, filtre. Pesquise. O pesquisar é importante. Ana, eu quero trabalhar na indústria. Busca entender mais daquele segmento, o que você quer fazer naquela área. Não, Ana, eu quero trabalhar no aduaneiro, eu quero entrar numa comissária de despacho, eu quero trabalhar no porto, no aeroporto, eu quero fazer o serviço aduaneiro. Ok, o que você quer exatamente? Quais são os seus talentos e que você pode diversificar? Estou falando para quem está iniciando. E para quem já está, que está vendo muita mudança na questão do sistema do comércio exterior, puxa, a questão do CCT, controle de carga e trânsito, o mantra que vai ser migrado, acompanha. Você tem o portal aí, Notícias Siscomex, o que está acontecendo? Busca fontes que pesquisam todos os dias, tanto no LinkedIn como no Instagram, que posta todos os dias nas suas redes sociais para você ter um filtro ali, uma fonte. Opa, essa pessoa pesquisa, então eu vou atrás dessa fonte, que eu sei que é crucial para aquilo que eu quero, tá? Mas pesquisem e façam, busquem literaturas. Quando eu falo buscar literatura, eu vou até compartilhar aqui com vocês, 2 literaturas voltadas para o direito aduaneiro, tanto contemporâneo, com relação a temas de impactos, que foi escrito por profissionais da área e advogados. Como eu disse, eu não preciso ser advogada para atuar na área de comércio exterior, mas se eu estou nessa área, eu preciso entender o que o direito está me trazendo, o que ele está me exigindo, quais são as normativas, quais são os decretos, qual é o ato. O ato agora mudou, né? O governo instituiu isso, o órgão federal anuente da mercadoria que eu atendo, o que ele está pedindo. Então, estou colocando aqui para vocês essa literatura que eu indico para vocês a leitura, que foi escrito pelo colegiado da OAB de São Paulo. E o outro é Controvérsias Atuais do Direito Aduaneiro, tá? Que, inclusive, tem uma nota aqui maravilhosa sobre o ex-tarifário, entre outros conteúdos. Esses são livros, gente, recente, tá? Não estou aqui fazendo propaganda, tá? Não ganho comissão por isso, mas estou indicando para vocês fontes fidedignas para que vocês realmente possam migrar. Ana, eu atuo na área da logística, mas eu gostaria de ter assim fontes com relação ao direito portuário, o direito marítimo, as defesas, as concorrências, porque já que a nossa grande demanda no mercado brasileiro, principalmente se tratando de importações em grandes volumes, é o marítimo. Qual o livro que eu posso, gente? Eu indico esse daqui, do professor Oswaldo Agripino, que é uma referência no mercado. Ele é uma referência não só no Brasil, como fora. Então, assim, são essas fontes que eu indico para vocês. Então, buscar o conhecimento é importante. E nós, né, durante esse bate-papo que nós estamos tendo aqui no canal, juntamente com o Tiago, é exatamente mostrar para vocês que a gente tem que migrar. A Elis falou 30 anos de experiência, e a gente ainda continua aprendendo todos os dias. Eu, há 24 anos, e eu vou falar para vocês, eu continuo aprendendo. E eu estou super feliz que a gente vai ter a prova do despachante aduaneiro agora em dezembro, que eu já fiz a minha inscrição, estou estudando o edital, porque estou ali buscando o edital, tudo. Por quê? Porque eu quero saber o quanto que eu estou qualificada. Eu quero tirar a prova dos 9. Isso é a minha pessoa. Eu, Ana Valcha, quero saber o quanto que eu estou valendo. Para mim. Primeiro, minha satisfação, entendeu? Para depois eu defender a minha bandeira, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar isso, gente. Então, não parem no sonho de vocês. Está mudando o sistema, está melhorando. Antes a gente tinha que... Eu datilografei. Eu tinha que pegar carbono, tá? Eu estava no aeroporto, eu trabalhei um tempo na Tranjori, um abraço enorme para a Tranjori, equipe da Tranjori, o Ricardo, que é uma pessoa maravilhosa. Gente, eu fazia DTA, os meus dedos tinham cacuete, tá? Porque eu tinha que ficar com os carimbos aqui, porque eram 5 vias, gente. Eu tinha que ficar até o Ricardo me ensinou como segurar os carimbos, gente. Tá? Hoje é tudo eletrônico, então assim, vamos aprender, vamos nos reciclar, vamos nos atualizar,
vamos buscar, é o que eu gosto de fazer, está melhorando, porque é o que o Thiago falou. O que é isso, gente? Uma DI de 90 páginas, que você tem que buscar, às vezes, dividir, informar, é uma série de dificuldades. Então, assim, hoje o negócio está melhorando, então a gente precisa estar a par disso. Então, busquem essas fontes, sabe, gente? Busquem conhecimento, não há contingenciamento para o saber, gente. Não existe, não existe, não existe. E, Thiago, eu quero agradecer imensamente pelo convite. Obrigada por abrir a casa aí, obrigada por abrir o canal. Eu espero que as pessoas saiam um pouquinho da zona de conforto e venham com a gente, crescer e evoluir, tá? E contar com a gente aqui do outro lado. Elis, eu passo para você, minha amiga. Sim, bom, eu também vim da época aí que a DI tinha 7 folhas, né? Então era tudo carbono também, tinha a guia de importação, enfim. A gente que pegou a época aí do comércio exterior, eu aí comecei em 88, né? Então a gente assim aprendeu muito. Bom, o que eu tenho para falar para vocês? Bom, tem que estudar, né? Tem que sim fazer um curso para quem quer ir para a área de desembaraço e crescer. O despachante aduaneiro é mais indicado. Mas a faculdade também é super importante. O MBA, né, também eu tenho formação e sou graduada em comércio exterior e tenho MBA em gestão do comércio exterior e também tenho a formação de despachante aduaneiro. Só não quero ser despachante aduaneiro, né, porque agora eu estou na área comercial, é uma área que eu amo e como experiência eu passei, né, por todas as etapas, né, e eu amei, e realmente eu deixei de ganhar, né? Se naquela época eu ia ganhar 4, 5 mil reais, eu fui para ganhar 2 porque eu queria conhecer o lado das empresas. Então, nem tudo, você entendeu? Você vai fazer pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro, ele é importante, mas ele também pode deixar de você ter experiências. Então, para quem está nessa área, eu falo assim, se você tiver a oportunidade de morar lá fora, nem que for por 6 meses, 1 ano, 2 anos, vale a pena, porque você vai voltar para cá dominando uma língua, né? E depois você vai se especializar na área que você quer do comércio exterior. Eu treinei um garoto, né, para ele ser pricing, né? Ele falou, nossa, Liz, eu não aprendi isso na faculdade, né? E muitas coisas vocês não vão aprender mesmo na faculdade. A faculdade, ela só vai te dar uma base, né? É um pontapé inicial para você começar ali uma profissão, né? E as outras coisas, você vai, o conhecimento através de cursos e de experiência, né? Então, eu acho que a área de comércio exterior, ele proporciona, você entendeu? Um bem-estar para quem gosta de logística, para quem gosta de analisar as documentações, né? É uma área, assim, muito ampla, porque você pode ser um especialista, como a Ana falou em um livro, né? Você pode ser um especialista portuário, né? Então, não é fácil contratar e fechar negócios de navios, principalmente com commodities, né? Ou então com cargas líquidas. Existe todo um procedimento, assim também para o aéreo, e também vai ter aí no futuro aí mais para o ferroviário, que realmente vai começar a ter, aí vai ter, você entendeu? Ferrovias especializadas em tal encarregamento. Então, busquem mesmo a experiência, estudem sobre os organismos internacionais, que eu acho que é muito importante saber o que é a Organização Mundial da Aduana. É muito interessante saber como que surgiu o sistema harmonizado, que é a classificação aí das mercadorias, estudar os regimes especiais aduaneiros, gente, é fantástico. Se você pegar o regulamento aduaneiro, você se apaixona. Você vai saber o que é um drawback, o que é um recoff, o que é um depósito especial, o que é um DAF, o que é uma DI,
ou como é que funciona os descontos a gente chamava de Cassex, né? Como que é agora, Ana? Você que está mais atrelada aí nessa Então, área. a gente tem o SESEX, né? A Isso. Secretaria de Comércio Exterior, que mais? A gente tem o DSEX, mas ele está só como controle, né? Agora a gente não precisa mais emitir aquelas guias que nem era feito antes, que tinha apresentado no Banco do Brasil, né? E aí você tem a SUEX, né? E tudo atrelado ao Ministério da Economia. Eles estão tudo debaixo do guarda-chuva do Ministério, né? Receita Federal, a CONA, a SUEX, né? A SESEX, e assim vice-versa. Então, e é muito, assim, interessante conhecer, se entrar ali no site do Acordo Bilateral, que é eu esqueci, como que é o mesmo nome, você sabe, Ana? Para conhecer todos os descontos dos impostos de importação, é a ALAD. ALAD. Então, é muito interessante, sim, adquirir todos esses conhecimentos e, é lógico, vocês podem aí contar conosco, né? Então, eu, a Ana e o Thiago somos profissionais aí especializados em comércio exterior e, com certeza, nós podemos direcionar você para um caminho melhor, né? Para lhe ajudar, o que você busca nessa carreira dentro do comércio exterior. Então, eu acho que a atividade de comércio exterior, ela vai ser muito mais importante daqui a uns anos, porque o nosso país vai precisar. Eu diria que vocês que estão nos ouvindo já estão no caminho certo, e ficamos muito gratos por nos ouvir a minha experiência do Thiago, e pode sempre contar conosco, né? Faremos muito mais, né? E é isso, e muito obrigada aí, Thiago, pelo convite. Obrigada pela Ana, por ouvir também mais experiências, né, que você passou, né, e se eu puder, é lógico, né, estou disponível aí para tirar dúvida, para ajudar aí quem precisar. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês duas, o canal tá não com porta aberta, mas com porta escancarada para vocês, quando vocês quiserem, vamos gravar, vamos fazer alguma coisa, só me falar, que eu tô dentro. Gente, Fechado. Marinheiros de Primeira Viagem, eu vou colocar aqui embaixo na descrição os contatos da Ana e da Elis. Entre em contato com elas, LinkedIn fala com elas, são pessoas que têm muito conhecimento, são pessoas abertas a vocês, e assim é o que eu falo, por mais que eu esteja do lado de cá e a gente esteja do lado de cá da câmera, nós somos pessoas como vocês, ou seja, por mais que a gente tenha conhecimento, nós somos pessoas que estão do outro lado, que estão trabalhando, que estão aqui para melhorar. Então, se você tiver uma dúvida, que pode ser pequenininha ou gigantesca, fala conosco, fala com a gente. Sabe, não tenha medo de chegar na gente. Ah, mas eles são culpados. Nada. O máximo que pode acontecer é a gente responder no dia seguinte. Mas a gente vai. Tá bom? Então, nossos contatos estão aqui embaixo na descrição. Falem conosco, a gente está aberto sempre a ajudar vocês, ou por que não? Vamos melhorar o comércio exterior daqui para aí. Vocês topam? Então, vamos nessa. Ana, Elis, obrigado de coração, o canal está aberto para vocês, e quando vocês quiserem, só falar que a gente marca qualquer coisa, tá bom? Obrigadão, gente. Eu que agradeço. Um beijo enorme, Comex Fácil. Beijo para todos. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima, gente. Até.